interessante dizer que o dia 24 e 25 de setembro então, são super importantes para a retina brasileira, porque hoje seria o aniversário do professor Suel, ontem foi o aniversário do nosso brilhante amigo Laurentino, que acabou de dar aula, então meus parabéns aqui pessoalmente. É sempre difícil dar aula depois do Laurentino, que é sempre alguma coisa que a gente aprende brilhante. E todos os outros, Renato, Sérgio, etc. Então, o que Renato pediu para que eu falasse hoje é falar um pouco de alguns consensos novos de biomarcadores na degeneração macular relacionada à idade. A gente, há muito tempo, classifica a degeneração, ou classificava, através dos achados retinográficos. Por quê? A classificação básica vinha de tratados que avaliavam, desde Guess, as alterações da degeneração macular de acordo com a retinografia, que era o que a gente tinha. As drusas duras, se eram maculares, se eram cuticulares, se eram além das arcadas, se eram moles. Essa era a nossa classificação, mas isso só não basta hoje em tempos de tratamento ou de acompanhamento mais fiel dos pacientes. Então, passou-se a buscar nos OCTs estruturais, principalmente, é lógico que a gente tem o OCT em angiografia hoje em dia, mas principalmente a partir do OCT estrutural, o B, a gente começou a ter parâmetros para avaliar de uma forma melhor nossos pacientes e passou-se a ter necessidade de decodificar a degeneração macular. Então, começando, né, a falar sobre a degeneração, a gente sabe que é uma jornada sem paradas, né, sem escalas, que vai por toda a vida do paciente, que começa e termina. Começa, muitas vezes, com poucas drusas, termina, às vezes, com uma atrofia geográfica. Mas, no meio do caminho, a gente pode ter a exudação, que pode, em última instância, levar à atrofia também. Então, eu vou falar um pouco mais, como o Laurentino falou brilhantemente das alterações fibróticas, eu busquei mais falar dos consensos novos em alterações mais atróficas. Então, por exemplo, quando a gente se vê atróficas ou pré-exudativas. Esse caso, por exemplo, a gente vê um paciente que tem uma irregularidade do epitélio pigmentado da retina externa, com uma separação, né, da membrana de Bruch do epitélio pigmentado, e isso se dá de uma maneira rasa, irregular, e ainda não tem líquido, nem intra nem subretiniano. Quando a gente faz o ACTA, muitos desses casos já aparecem na parte da córeo capilar, ou às vezes na retina externa, como esse corte, você já vê uma formação neovascular. Então, isso hoje em dia é chamado de SIRE, que é o Shallow Irregular RPE Elevation. E por que a gente tem que saber que hoje em dia existe o SIRE, que é essa elevação irregular do epitélio pigmentado da retina e rasa? Porque isso está muito relacionado, e tem vários trabalhos, dois aqui importantes do grupo do pessoal do Bascom Palmer, um deles do nosso colega João Rafael, com o primeiro autor, e o Rosman também participando, que a história natural dessas membranas neovasculares não exudativas, que se chamavam anteriormente quiescentes, mas o termo mais correto hoje em dia seriam as não exudativas, que não tem líquido ainda, nem intra nem subretiniano, elas podem acontecer com uma prevalência de até 14%, 13%, comparando os trabalhos aqui, né? E o desenvolvimento de membranas não exudativas é em torno de 5%, aqui no trabalho de João Rafael. A virada, como disse o Laurentino, né, tem a virada angiofibrose, tem a virada exudativa também. A virada exudativa, ou seja, a membrana se tornar exudativa, ter líquido, em 12 meses, quando você não tem membrana, os pacientes podem, 6,8% deles, podem evoluir para a fase exudativa. E quando você já tem essa membrana não exudativa, ou seja, esse sinal no ACT do SIRE, essa chance vai a 21%. É muito maior em 12 meses. Então, esses pacientes têm uma chance 15 vezes maior, e no trabalho do outro, do Rosenfeld, também 13 vezes, 15 vezes maior de desenvolver membrana, ou seja, um paciente que você tem que seguir muito mais de perto do que um paciente comum. Então, é um sinal pré-exudativo importante. Aqui a gente já vê um outro padrão, na infrared, vários pontos, alguns hiper, outros hiporrefletivos,
e nós vemos esse padrão no OCT, como se fosse na coroide, de um sombreamento em código de barras, em code bar. Isso se deve por conta de algumas áreas de afinamento do EPR e outras de espessamento do EPR na base, que é característico das drusas cuticulares. As drusas cuticulares, há muito tempo, a gente achava que eram drusas que não tinham uma repercussão tão grande em relação à parte de atrofia e oxidação, mas vários trabalhos, esse é um dos mais importantes, do grupo do professor Iannuzzi, do Freund, da Christine Curcio, que as drusas cuticulares, em 24% dos casos, estão associadas a lesões viteliformes, que a gente sabe são lesões que podem baixar a visão e levar a alteração oxidativa. 47% com alterações pigmentares, que nós sabemos que são de pior prognóstico na visão dos pacientes com DMRI. E 12% associadas à membrana vascular, formação de membrana vascular posteriormente, ou seja, as drusas cuticulares, quando aparecem nesse padrão em código de barras, acompanham de perto também. Elas não são tão bobas quanto a gente achava. Perdão. Desses 76% viram membrana tipo 1, logicamente, porque é a membrana mais clássica e associada a DMRI. Tá? Aqui já há um padrão diferente, muita gente confunde ainda, olhando essas formações que a gente vê aqui, como drusas. Mas observem que todas elas se formam acima do epitélio pigmentado. Aqui um aumento maior, a gente pode ver isso melhor. Ali também a gente vê as mesmas formações, só que mais planas, não apiculadas. Essa aqui é uma retinografia multicolor do Heidelberg, mas na infrared é interessante que a gente vê essas lesões de uma maneira um pouquinho diferente, mas hipercrômicas, e elas são acima do EPR. Todas elas podem ter padrões diferentes, desde mais planos até mais apiculados. Esses são, como a gente chamava anteriormente, de pseudodrusas reticulares, e o nome correto é depósitos drusenoides subretinianos. Não são drusas, são drusenoides e são subretinianos, não sub-EPR. Eles já são classificados em alguns estágios, desde a retina externa normal, estágio 1, de depósitos mais lineares, estágio 2, estágio 3, crescendo e rompendo a barreira da limitante externa. Os depósitos drusenoides, alguns trabalhos mostram também, como esse muito interessante da Curcio do Spade, que alteram já mesmo sem exudação a microperimetria, né, o campo visual central desses pacientes. Então, podem ter uma repercussão visual já importante e estão mais relacionados, os depósitos drusenoides retinianos, à formação de atrofia, mais do que evolução de membranas vasculares. Aqui a gente vê novamente essas alterações hiporrefletivas e aqui os depósitos drusenoides no OCT estrutural. Aqui já uma outra alteração são as drusas calcificadas. As drusas calcificadas, cujo diagnóstico diferencial principal hoje em dia são os depósitos lineares hiperrefletivos. Alguns chamam de onion sign, mas são linhas hiperrefletivas abaixo do EPR também, que se confundem um pouco com as drusas calcificadas. As drusas calcificadas geralmente são nódulos hiporrefletivos, como nós podemos ver aqui na seta. Geralmente o conteúdo é heterogêneo. São formados normalmente por cristais de hidroxiapatita e a grande maioria dos casos evolui para atrofia, assim como os depósitos drusenoides subretinianos. Aqui já outra alteração, a gente pode ver ali várias formações abaixo do EPR, que são as drusas. Aqui a gente também pode ver já algumas formações, como a gente vai ver aqui no grande aumento, drusas, aqui outras mais aspecto calcificado, e aqui já evolução para atrofia com sinal de hipertransmissão coroidiana, já uma lesão de retina externa e uma lesão já também do epitélio pigmentado da retina. Vamos falar disso mais à frente. As alterações ou depósitos viteliformes, a gente sabe que são hoje em dia muito comuns, não só nas distrofias, mas também na degeneração macular relacionada à idade. E a gente pode ver tanto no corte negativo quanto no positivo que os depósitos viteliformes se formam abaixo do EPR e frequentemente estão associados a complicações visuais. A acuidade visual, no decorrer de 7 anos desse trabalho de 2016, mostrou uma piora da visão, de 0,3 para 0,5 de visão em logMAR. Normalmente a visão piora quando a lesão colapsa, ou seja, ela começa a crescer, como a gente vê aqui,
o aspecto viteliforme crescendo, e quando ela começa a rachar e colapsar, a gente vai mostrar num esquema mais à frente, animado, ela atrofia e leva à baixa de acuidade visual e formação de uma cicatriz atrófica. O tipo 1 de neovascularização macular ocorre em 10% dos casos, mas a formação maior, normalmente, como a gente pode ver aqui no próximo filme que a gente vai ver, é de colapsar. Aqui já os depósitos drusenoides, os PEDs drusenoides, o filme não entrou na outra vez, desculpa. Aqui já os PEDs drusenoides, que a gente vê grandes elevações do EPR, é de aspecto drusenoide, não é viteliforme, nem são depósitos drusenoides subretinianos, são grandes acúmulos drusiformes que se coalescem. Eles geralmente são hiperrefletivos, intrarretinianos, e as lesões viteliformes elas precedem a quebra e o colapso, e geralmente quanto maior a altura e o volume e o diâmetro desses depósitos dos PEDs drusenoides, isso é inversamente correlacionado com a acuidade visual final, ou seja, quanto maior, pior a acuidade visual final por conta do risco de colapso. Aqui, que é o esquema que eu tinha falado, é uma lesão viteliforme, um PED drusenoide que cresce e quando ele colapsa, ele gera atrofia e cavitações na retina externa. Aqui, já terminando um pouco a aula, é importante, talvez a parte mais importante, que é a classificação. Isso é como a gente conversa hoje em dia em relação a falar de atrofia. O termo atrofia geográfica, a gente vê aqui na retinografia, é um termo retinográfico, que veio lá dos primeiros estudos de MRI. A gente pode ver aqui na autofluor que quando você tem atrofia, você tem hipoautofluorescência e você pode ter uma hiperautofluorescência ao redor, numa região onde o epitélio pigmentado está em sofrimento e pode estar começando a perder a sua função. Quando a gente vai avaliar isso no OCT, essas lesões transparecem como ou zonas de hipertransmissão coroidiana completa ou não. Então, quando a gente vai avaliar, essa zona onde tem a hipertransmissão já é uma atrofia mais evidenciada com a hipoautofluorescência, e essa zona, que a gente chama de atrofia da retina externa e atrofia do epitélio pigmentado, e a zona lateral, onde você já tem uma retina externa sofrendo e o epitélio pigmentado exposto e sofrendo também, que a gente chama de atrofia da retina externa, mas com preservação, embora sofrendo, uma preservação do epitélio pigmentado da retina. Então, para isso, veio o conceito, nesse trabalho de 2018, o consenso para a classificação de atrofia em DMRI, desenvolveu esses termos que a gente usa hoje em dia por OCT, que são RORA e ORA. A RORA é o RPE and Outer Retinal Atrophy, ou seja, atrofia da retina externa e do EPR. Pode ser completa ou incompleta. Completa, quando normalmente ele é maior que 250 micrômetros, ou seja, a gente consegue ver aqui que não tem nem uma retina externa, nem epitélio pigmentado, só membrana de Bruch, e o sinal de hipertransmissão coroidiana tem que ser maior que 250 micrômetros. Isso é o C-RORA. O I-RORA, que é incompleto, logicamente menor de 250 micrômetros, ou com falhas, como a gente vê aqui, áreas onde você tem a falha completa, com zonas de hipertransmissão, e outras não. Isso é o I-RORA. E a ORA, que é a atrofia só da retina externa, completa, quando você tem também uma área maior que 250 micrômetros de atrofia da retina externa, que a gente já vê aqui, uma área completa, quando você já tem uma zona completa e só tem o EPR, ou incompleta quando você tem fragmentações, ou seja, áreas onde você tem a membrana limitante externa, a zona elipsoide vista, outras não vistas, a zona de interdigitação visível, não visível, e aqui a gente já vê, quando você tem a ORA completa, você já não tem nenhuma das camadas da retina externa visível, só o epitélio pigmentado intacto nessa posição. E aqui vocês podem ver, como eu tinha falado antes, são depósitos drusenoides subretinianos em regressão, evoluindo para atrofia. O risco de atrofia é maior. Como a gente pode medir, então, a RORA completa no OCT? Os parâmetros são a hipertransmissão coroidiana, isso tem que ser maior na completa, de maior que 250 micrômetros. Você tem que ter a descida subsidência, como se fala, a descente da membrana limitante externa. Isso é um sinal importante hoje em dia de evolução para atrofia. Estão vendo aqui, ó, a membrana limitante externa, ela começa a vir por aqui e começa a descer. A gente vê esse curso. E perda da limitante externa. Você tem a descida da plexiforme, da plexiforme externa, que a gente vê aqui,
logicamente a nuclear externa também, e a descida e perda da membrana limitante externa com essa zona de hipertransmissão coroidiana. Isso forma o C-RORA. Bom, tem muitos outros sinais, eu quis me deter nos sinais atróficos, então a gente conseguiu dessa maneira, e hoje em dia consegue decodificar as lesões de DMRI relacionadas à atrofia e outros vários sinais, eu não quis entrar em outros, mas principalmente hoje a atrofia da retina na DMRI, principalmente evolução para DMRI seca. Então, obrigado pelo convite, espero que tenha ajudado a aula e vamos continuar aí com o curso que está muito bom.